o Reels infinito do seu Instagram, séries na Netflix que a gente maratona sempre, pornografia e outras coisas mais que a gente poderia falar aqui, que são coisas que te prendem e podem te prender e podem sutilmente agarrar você aí e te pegar desprevenido. Bom, essas coisas realmente acontecem e essas coisas às vezes prendem a gente e dominam a gente mais do que a gente gostaria. Meu nome é Pedro Américo Almeida e eu tô aqui para bater um papo com você, nada muito formal, nada muito difícil, mas eu quero conversar aqui sobre algo que eu tenho meditado recentemente, que é sobre essa questão da gente ter prazeres a curto prazo e prazeres a longo prazo. Eu vou passar por pontos aqui que eu não sou especialista, né? Mas que a gente está trocando ideia aqui e talvez você me entenda e talvez faça muito sentido para você, que é o que tem feito muito sentido para mim. Eu estou passando por um ano aqui que eu estou tentando tirar um pouco de redes sociais, tentando ler mais a palavra, ter mais uma experiência mais intensa com a minha fé, e talvez você precise dar esse tempo. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Então, o primeiro conceito que eu quero que a gente entenda aqui é o conceito de que existe um prazer que ele pode ser a curto prazo, e a gente vive numa sociedade atual que é especialista em fornecer esse tipo de prazer pra gente, e existem prazeres a longo prazo, que são prazeres que a gente vai entender que são mais adequados a quem nós somos como humanidade, mas que a gente tem substituído ao longo do tempo. Então, prazeres como você ler um livro, por exemplo, terminar um livro, é um baita prazer terminar um livro, tá? Então, a gente terminar um livro, a gente sair com nossos amigos, a gente ter um bom momento de conversa, que a gente está tendo aqui, e a gente desfrutar desses momentos que exigem mais esforço da gente, a gente tem perdido isso. E por quê? Existe, claro, pessoas podem falar isso melhor do que eu, mas eu tenho lido sobre o assunto recentemente. E o nosso cérebro, ele tem uma busca aí por prazer, né? E a gente tem fontes, e as famosas fontes aí gratuitas de dopamina que a gente tem e que são descarregadas no nosso cérebro aí diariamente, porque a gente tem muito contato com o celular, com aquelas sessões que eu citei inicialmente, tá? Então, o consumo desse tipo de prazer, que o nosso cérebro quer o prazer, e o consumo desse tipo de prazer, fast food, pornografia e esse tipo de coisa, né, que nos satisfaz imediatamente, e é o tipo de coisa que você vai reconhecer porque é aquilo que você faz não querendo fazer e te dá um arrependimento terrível depois que você faz. Então você tá tentando seguir sua dieta e você compra lá um baita hamburgão e você regaça ele e você fala, pô, fiz isso, e aí você come uma barra inteira de chocolate, ou essa questão da pornografia, ou quando você vê, você perdeu 2 horas aí rolando uma tela infinita do Instagram, ou do Reels, ou do TikTok, que seja. E o nosso cérebro, ele não vai achar isso desagradável. Na verdade, é muito pelo contrário. Ele vai se habituar a esse tipo de prazer. A um prazer instantâneo, a um prazer momentâneo, a um prazer que nos satisfaz ali no momento, mas ele é completamente recheado de vazio, tá? Então, nosso cérebro vai criando caminhos neurais, não sei explicar direito, mas vai criando caminhos, vai se habituando aí. E por isso que essas coisas vão virando vícios para nós, porque nosso cérebro se habitua e ele vai querendo cada vez descargas maiores de prazer e a gente vai ficando mais afundado nesse tipo de coisa. E não é isso que Deus criou a gente para ser. Deus criou a gente para ser mais, né? Então, qual é o defeito aí? O defeito é que a gente não pode sentir prazer. Será mesmo? Eu li um livro recentemente do John Piper que a máxima dele, uma máxima muito famosa, é o livro, é uma cartilha, né, que é um resumo daquele livro dele, A Procura de Deus, ou Em Busca de Deus, assim. E esse livro tem aquela máxima famosa que o João Manuel inclusive canta, de que Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. A gente às vezes tende a acreditar que quem criou o prazer, quem criou aquilo que nos satisfaz foi o diabo. Isso é um engano, porque Deus criou tudo aquilo que é bom. Tudo que é bom vem de Deus. O que o inimigo faz? Ele corrompe a nossa relação com as coisas, corrompe a nossa relação com a gente mesmo, corrompe a nossa relação com o outro, corrompe a nossa relação com a natureza, com a sociedade. É isso que o inimigo faz, inclusive corrompe a nossa relação com o prazer, corrompe a nossa relação com a felicidade, que é algo que às vezes a gente vai buscar sempre a curto prazo. E as pessoas vivem em prol e em função de prazeres a curto prazo. Mas uma escolha que é comum na Bíblia e parece sempre ser um chamado para nós, é de nós escolhermos prazeres que são prazeres a longo prazo, como alguns que eu citei. Você lê um livro, você lê a palavra de Deus, você tem um momento de oração, você tem um momento de se deleitar em Jesus, um momento de adoração coletiva na igreja, um momento de estar juntos com amigos em santidade. E são prazeres que vão exigir muito mais de nós para nós obtermos esse prazer, mas a recompensa desse prazer a longo prazo, ela compensa mais.
E a palavra de Deus nos garante isso, né? Eu lembro que o John Piper, nesse livro, ele defendendo essa ideia de que o problema não é que a gente busca a felicidade, busca o prazer, mas o problema é que a gente se contenta com pouco prazer e a gente não busca aqueles prazeres que nos completam mais, mas são aqueles prazeres que nos dão mais trabalho. E dentro disso, né, um dos textos que ele usa, né, é o texto que ele cita, né, que ainda nessa vida, quem deixar tudo que tem para me seguir, ainda nessa vida vai receber 100 vezes mais de amigos, de família, né, de propriedades. E uma interpretação e um sentido que o John Piper dá para esse texto é de que às vezes a gente não vai, a aplicação mais comum que a gente tem é para a igreja. Eu acho essa interpretação muito válida, mas ele fala que às vezes isso não se dá só na prática, na realidade, na materialização das coisas, mas isso nós teremos 100 vezes mais em termos de satisfação do que as coisas que a gente já tem, quando a gente abandona tudo para seguir a Cristo. E esse prazer, que claro, Deus nos orienta a buscar Ele a longo prazo aqui nessa terra, né? Então existe sim um prazer curto de eu ir numa festa e ficar com várias meninas, mas como o que a gente vê a galera mais do ensino médio, da faculdade, né? Mas existe um prazer também da gente se guardar até o casamento. E existe um prazer nisso, né? Não vivenciei ainda, mas tenho amigos que narram isso de forma esplêndida. Então existem prazeres a longo prazo. E será que isso não aponta para nós uma realidade espiritual que é mais intensa, que às vezes a gente não está observando? Uma realidade espiritual que esses prazeres e essa busca que nos custa, mas que vale a pena, não aponta para uma realidade eterna que a gente tem que observar? E é isso que eu queria colocar para vocês, né? Eu queria ler um texto. Paulo, aqui em 1 Coríntios 9, ele fala a partir do verso 24, que é que me acompanha aqui. Fala, vocês não sabem que de todos os que correm a competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Acho muito interessante, Paulo usa essa analogia dos jogos em outro momento, lá falando para Timóteo, mas é interessante essa comparação da nossa vida de fé com uma competição olímpica, né? Porque às vezes a gente vê de forma muito penosa essa questão de abandonar determinados prazeres aqui nessa terra para conseguir prazeres a longo prazo que vão ser melhores. E a garantia, e o que eu quero falar aqui para vocês, é que vale a pena. Porque existem atletas aí, né? A gente acompanhou aí no ano passado, sei lá, a saga do Ramondino aí para ganhar esqueci o nome do competição. É o Ironman, sei lá, enfim. Essa competição de fisiculturismo que ele tava lá e véio, é dieta, é malhação. Ou a gente vê nas Olimpíadas, Jogos Olímpicos, os caras, treina 4 anos para chegar lá e faz dieta e treina e larga a mão das amizades, da família muitas vezes. E a gente vê o testemunho da galera chorando depois, pô, muito sacrifício. Mas o dia seguinte dessa pessoa passou, velho, a questão do prêmio que ela vai ganhar. E, pô, quando essa pessoa morrer, beleza, pode ficar lá marcado, registrado um recorde, alguma coisa assim. Provavelmente vai ser batido por alguém eventualmente. Ou pode ser que as pessoas nem sejam lembradas. E do que valeu esse sacrifício que as pessoas dedicaram a vida tanto para acontecer. E é interessante que Paulo pega esse exemplo e sejam dessa forma. A vida cristã de vocês é essa competição que você tem que dar tudo de si e se preparar, porque assim como o atleta faz isso por uma medalha que vai perecer e não vai significar nada a longo prazo, mas para a nossa vida de fé vai nos dar um prêmio, uma recompensa que vai ser por toda a eternidade. Então é isso. A gente prefere prazeres mais intensos ou prazeres mais reais, prazeres melhores, prazeres que nos satisfazem realmente? Intensidade ou qualidade? É isso que a gente tem que ponderar. Será que a gente está fazendo as escolhas certas? Será que quando eu estou gastando meu tempo todo no celular, eu estou fazendo a escolha certa? Ou eu podia estar lendo a palavra de Deus, alimentando o meu espírito, tendo comunhão com a igreja, dedicando minha vida ao corpo? E eu garanto para você que ainda nessa vida, isso vai valer a pena. Mas na eternidade vai valer ainda mais. Esse é o incentivo que eu queria deixar para você. O vídeo não é muito longo. Eu tenho até mais coisas para falar sobre o assunto e até sobre esse texto, mas eu queria deixar essa rápida reflexão que eu não podia deixar, né? Eu estava gravando uma outra coisa aqui e eu falei, deixa eu gravar isso logo para eu postar e voltar a postar. A gente passou um tempinho de férias aí, mas Deus te abençoe, tá? Sua mensagem aqui da minha casa, para sua casa. Vou deixar o link desse livro do John Piper aqui embaixo e ver outros vídeos aqui do canal, tá? Comigo.
se inscreve, curte, e a gente se vê. Um abraço.